Revista Justiça. Debate. 12 dias após o ataque que matou 4 crianças no Centro de Educação Infantil Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, Santa Catarina, a escola voltou a receber os alunos ontem. A frequência desse modelo de violência tem aumentado no Brasil e tem causado preocupação nas escolas e nas famílias, sobretudo provocando discussões sobre o que motivaria barbáries como essa. Para falar sobre esse assunto agora na visão sistêmica e também do direito de família, nós convidamos o advogado Flávio Grutti. Doutor Flávio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, sempre uma honra estar contigo, Sérgio, às ordens. Também a advogada Silvia Grutti, muito obrigado por estar conosco, doutora Silvia. Bom dia, Sérgio, obrigada pelo convite. E a consteladora, educadora e palestrante Adriana Tosta. Adriana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar sobre esse tema. E já começo justamente com a senhora, doutora Adriana. Quais principais questões que nós devemos considerar neste ponto da violência? Como o direito sistêmico não, né? Mas como esta questão que a senhora analisa, né? Como consteladora, como a análise a senhora faz sobre o que está acontecendo com as escolas? Sim, essas tragédias que a gente vem presenciando, antes de qualquer coisa, é preciso que a gente defina um pouquinho e abra para o ouvinte entender o que vem a ser a visão sistêmica nesse contexto, né? Então, quando a gente olha para um indivíduo dentro da visão sistêmica, a gente não está olhando somente para ele. A gente está olhando para além do que ele mostra. Ou seja, a gente está olhando para o sistema também ao qual ele pertence. Atrás de uma apresentação aparentemente individual, ele traz consigo também algo que a gente precisa ver além. Então, isso significa dizer que você começa a se questionar de que estrutura familiar essa pessoa vem. Qual o contexto aonde ele foi criado? O que aconteceu na história que desestruturou aquela família a qual ele pertence? A que essa pessoa esteve exposta desde que ela está aqui no mundo, né? E também que eventos ocorreram, porventura, dentro desse sistema familiar que ele pôde presenciar, vivenciar e trazer para a fase adulta. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, porque nós estamos falando aí de algo muito sério, que se chama ocorrências traumáticas. Nós estamos falando de trauma. Mas o que é um trauma? Então, um trauma é tudo aquilo que aconteceu ou rápido demais, ou cedo demais, ou intenso demais, que a pessoa não suporta naquele momento. Então, ou ela congela, ou ela parte por uma atitude mais ofensiva, ou ela foge das situações onde tem dor, né? E ainda assim, a gente tem que pensar também que vai ocorrendo em situações onde tem ocorrências dramáticas em sistemas familiares, a reprise desses traumas. E o que seria essa reprise? A reprise seria uma repetição de um trauma sobrepondo o outro. Não é apenas um trauma isolado, mas é uma ocorrência que não demora muito, tem uma nova ocorrência, depois outra ocorrência. Então, é como se fossem decalques de traumas. Mesmo sendo por outras pessoas, é isso que a senhora está dizendo? Mesmo por outras pessoas ou dentro do próprio contexto familiar. Muitas vezes são crianças que vieram ali de famílias completamente desestruturadas. Então, o trauma começa ali dentro de casa, no próprio sistema onde a pessoa vive. E o que acontece em decorrência disso? A pessoa vai desenvolvendo neuroses, psicoses, distúrbios psíquicos, que vão sendo praticamente desconsiderados. Só que o trauma tem como característica dele não perder a intensidade. Significa dizer, então, que aquela pessoa vai crescendo e leva para a fase adulta aquele contexto que não foi sequer visto em momento algum. E pode, sim, se tornar uma pessoa extremamente violenta e cometer atrocidades absurdas, destruindo também outros sistemas de família. Compreende? Sim. Então, a visão sistêmica, a gente precisa também deixar muito claro que dentro da visão sistêmica, a gente busca compreender e entender, mas jamais
anular a penalidade que precisa ser aplicada. Doutora Silvia, a senhora que está acompanhando também essa questão sistêmica, o que tem a dizer sobre esta onda que infelizmente chega aqui ao Brasil? Nos Estados Unidos já víamos, né, tantas notícias que chegam, até um filme, Tiros em Columbine, falando sobre aquele massacre. E aqui no Brasil, a que se deve isso, na opinião da senhora? Sérgio, eu tenho uma opinião de que, eu vou fazer até uma brincadeira aqui, né, que o videogame é aquele convidado que não sabe a hora de ir embora, né? Então eu acho que tem aí uma grande parcela de jogos que acabam influenciando e misturando o real com o virtual, né? Então, o limite, o tempo de jogo, eu acho que está muito além do que se tornaria algo só como uma brincadeira. Então, nós estamos vivendo gerações adoecidas emocionalmente, né? São gerações que estão vivendo fantasias, né? O irreal. Então, eu acho que está precisando mais de um olhar, né? Um olhar ali mais fino dos pais. As crianças, né, precisam desse olhar, né? Quem é pai hoje tem que ter essa responsabilidade, tem que ter esse contato, tem que ter o aconchego, passar a segurança para o filho, porque senão ele vai se isolar, ele vai para outras tribos e aí nós estamos fabricando pessoas adoecidas emocionalmente. Sim. Doutor Flávio, vamos falar sobre o direito de família. O que podemos falar nesta situação que estamos acompanhando? Distúrbios familiares que acabam chegando até ao senhor como especialista em direito de família? Sim, é possível detectar, Sérgio. Primeiro, o advogado que se dedica à área de família, ele não pode ter uma atuação igual ao dos demais advogados, por exemplo, que são apenas contratualistas. Não que seja mais ou que seja menos. Acontece que o advogado de família, quando ele recebe a primeira vez o cliente, ele tem que ter a certeza de que aquele sujeito que está na sua frente, ele de alguma forma se sente fracassado. Porque ninguém casa para separar. O projeto de casamento é até que a vida os separe. Entretanto, até que a morte. Até que a morte, né? Mas o que acontece, Sérgio? O casamento é finito. Ele não é infinito se ele não for semeado. Então, tem aquela sensação de fracasso. O que o advogado familista tem que fazer? Uma anamnese. A anamnese é você perquirir, investigar o passado. É um termo da psicologia, mas que nós também fazemos para ver o que trouxe aquele casal ou aquele indivíduo para a situação de divórcio. Porque o divórcio é uma rescisão antecipada de um contrato, concorda? Ninguém está preparado para isso e tem um monte de consequências. E à medida que nós vamos conversando com essas pessoas, nós conseguimos compreender aonde que está doendo mais. Como que a gente percebe? O movimento na cadeira, as pupilas dilatadas, a respiração fica diferente, o movimento das mãos, rodar a caneta. E quando chega no assunto filhos, não raramente você vê um suspiro, uma lamentação, os olhos ficam lacrimejando. E aí, olha só que curioso, Sérgio, quando a gente, por exemplo, no capítulo do divórcio vai falar sobre alimentos, a gente pede aos pais, coloquem por gentileza a relação de gastos da criança para que a gente possa fazer uma calibragem do valor que vai ser pedido. E sempre tem a terapia. Isso antigamente não existia. Então hoje você tem uma família com 3 filhos, por exemplo, no mínimo 2 estão na terapia. Os garotos, os meninos, os adolescentes estão numa geração deprê. Eu até ouço deles, doutor, tio, eu estou tão depressivo como o Batman. A depressão do Batman, né, que eles fazem uma analogia com o personagem. E aí nós percebemos que ali no ponto existe uma falha na aproximação com os filhos. Ali a gente percebe que existe um distanciamento entre os pais e os filhos. Os pais estão terceirizando a criação e estão também terceirizando a educação às escolas. E as escolas devem funcionar apenas como um complemento,
Porque a educação básica, os princípios, o ambiente familiar é que vai ser fundamental para a formação do caráter daquela pessoa. Agora, jogam tudo para as escolas. As escolas não têm essa função. A gente tem que ver se a criança ou adolescente está com um comportamento estranho. Automutilação, excessivamente calado, excessivamente falante. Os extremos não são interessantes. E aí o que a gente começa a ver? Crianças e adolescentes com desapreço à vida. E para chamar a atenção de alguma forma, praticam a chamada violência demonstração, violência show, que é o que nós vimos em Blumenau. O senhor é psicólogo também, doutor Flávio? Não, eu sou advogado apenas, mas eu confesso que eu fiz vestibular para Direito e Psicologia. No último momento eu fui para o Direito, mas sou absolutamente apaixonado pela psicologia. Tem que fazer uma psicologia também para acrescentar o currículo, porque a vivência já está formando o senhor como psicólogo, né? Ah, se eu fosse 20 anos mais novo, quem sabe, né, Sérgio? Pois é, nunca é tarde, né, doutora Adriana? Nunca é tarde. E eu já falei isso para ele. Eu acho que em breve ele vai estar aprofundando aí, né, no universo da consciência sistêmica. Porque, na verdade, é para todos nós, né? Com certeza. Doutora Adriana, acompanhamos esses casos, como eu já citei aqui, lá nos Estados Unidos. E o que está acontecendo lá, está acontecendo aqui também, para que nós possamos ter esses casos de violência nas escolas. O que acontece lá, a cultura americana está chegando aqui, porque lá se diz que os pais criam um filho e ele, quando chega a determinada idade, tem que sair de casa para os estudos. É questão afetiva? O que está acontecendo? Você falou em questão afetiva. O ser humano, por excelência, ele já nasce buscando o afeto. Por quê? Porque existe uma lei sistêmica muito clara e intrínseca, né, de todo ser humano, que é o pertencimento. Todo mundo precisa, de alguma maneira, pertencer. De qualquer forma, ele quer garantir esse lugar. E a lei sistêmica vem explicar para nós que esse lugar, cada um tem esse lugar certo na família. E a gente faz de tudo para defender esse lugar. A criança, desde cedo, quando ela chega ao mundo, ela já está procurando por esse afeto. E muitas vezes, os pais, conforme o Flávio acabou bem de dizer, não está disponível. Mas não está disponível por não querer. Muitas vezes os pais querem, mas eles não conseguem identificar qual é o seu exercitar, eu diria, o seu papel como pai ou como mãe. Por quê? Porque existem algumas dinâmicas, Sérgio, dentro dos sistemas familiares que são mais fortes do que a própria vontade de querer ser pai ou mãe. Por exemplo, às vezes tem mãe ou pai que cresceu dentro de um contexto familiar, lá no sistema deles de origem, onde eles nasceram, aonde eles não tiveram a oportunidade de crescer, igual você acabou de bem de citar. Então eles se tornam pais infantilizados. Não conseguem ser pais dos filhos, ou seja, não assumem aquele papel. Até gostariam às vezes, mas não conseguem. Outras vezes eles querem ser filhos dos filhos. Como é isso? Explica isso melhor. Os filhos, quando percebem que o afeto não vem ou que o pai ou a mãe não está presente para eles, ele inconscientemente precisa crescer logo. O que é esse crescer logo? Buscar por si só, por si mesmos, né? Crescerem logo porque inconscientemente e por um amor inconsciente, eles querem suprir a falta dos próprios pais, dos pais deles. Então, inverte a ordem sistêmica. Quantos filhos a gente não conhece por aí que acabam, na adolescência, na fase adulta, se tornando pais dos pais em termos de atuação e de procedimento? Ah, minha mãe é muito imatura. Ah, minha mãe é muito fraquinha. Ah, meu pai nunca está presente. Essa é uma das falas que a gente mais escuta em consultório e em constelações quando a gente abre. Que é o quê? Meus pais não estiveram presentes para mim. Meus pais não tiveram a oportunidade de me dar aquilo que eu preciso. E muitas vezes eles até queriam, mas não deram conta. Então, essa imaturidade ou então essa inversão de papéis nos sistemas familiares provocam isso. E se a criança não encontra esse afeto, acontece fatalmente aquilo que a Silvia acabou de dizer. Ela vai buscar esse afeto em outros lugares. E muitas vezes lugares absurdamente desastrosos. Como é o caso do excesso dos games na internet, né? Porque elas precisam sentir que elas são vistas de alguma forma.
Isso tem a ver também com a demanda, muito trabalho que esses pais têm hoje, doutora Silvia? Sérgio, demanda existe para todos, né? Até para os adolescentes nas escolas, né? Que cada vez puxam mais. Então, eu acho que a demanda não pode ser um fator ali determinante para que você possa ter um olhar mais apurado da situação dentro do seu lar, da sua família. Não pode. Então, tem que ser mais vigilante com relação a isso, ao olhar, né? Ao movimento do corpo. Eu digo que o corpo hoje ele não fala, ele grita, né? Você olha para as pessoas e vê as pessoas nas ruas desequilibradas emocionalmente, né? Então tem aquela fantasia da rede social, aquele mundo maravilhoso. Não é verdade. A gente está vivendo um mundo de ilusão. E aí quando você vai para a realidade, bate a frustração. E aí vem os problemas. Os problemas batem a porta. Doutor Flávio? Eu achei interessante esse ponto relativo à troca dos papéis. Então, por exemplo, hoje, Sérgio, o que mais causa divórcio, sem dúvida, são as crises financeiras. Num segundo momento, o que mais causa os divórcios é aquele relacionamento conturbado do marido ou da esposa com a família de origem, sogro, sogra, cunhados, etc. Em terceiro lugar, é a chegada dos filhos, porque nenhum casal está preparado para valer para a chegada dos filhos, porque ninguém casa para ser o segundo, todo mundo casa para ser o primeiro. E por último, o que causa divórcio é a infidelidade. A infidelidade tem sido relevada a um plano secundário. Agora, o afastamento dos casais vem pouco a pouco, o desmoronamento da relação vem pouco a pouco com a inversão de papéis. Então, por exemplo, seu filho chegou, você começa a chamar a sua esposa de mãe, e a mãe e a esposa começam a chamar o marido de pai. E aí vira aquela confusão, tá havendo uma troca de papéis. Cadê o homem, cadê a mulher, cadê o filho? E aí vem a crise, vem o divórcio. E aí, pasme, eu começo a perceber com uma força mais crescente crianças e adolescentes funcionando como mediadores de um processo de divórcio. Crianças de 8 anos que têm medo de dizer sim para o pai para não desagradar a mãe e vice-versa. E eu vejo então aquelas crianças incorporando a figura de um mediador e de um conciliador, quando na verdade criança está no mundo para ser feliz e ser educado. Filho é filho, pai é pai. Então essa inversão de papéis está ratificando a ideia de que hoje me parece fora de dúvidas de que as famílias estão doentes. Não há mais uma dedicação para as famílias. Eu sempre brinco que abaixo do céu, Sérgio, o que há de mais importante é a família. Não adianta você ser bem-sucedido profissionalmente se você é mal-sucedido na família. A melhor coisa do mundo é você voltar do teu trabalho para a sua casa e ter um ambiente saudável. Ambiente é tudo. E o primeiro passo para nós mantermos um ambiente saudável, para a criação dos nossos filhos, para que eles não descambem para esse tipo de violência demonstrativa, como eu disse, violência show, é ter um contato de qualidade, é ter um contato mais íntimo com o seu filho. Filho é filho, pai é pai. Doutora Adriana, 2 pontos que eu gostaria de tratar com a senhora. Essa questão de tratamento entre os pais e as mães, um chamando de pai, de mãe, isso acaba interferindo também, como o doutor Flávio citou aqui? Como isso funciona? Essa é uma dinâmica muito comum e é reforçada, né, por esses tratamentos, porque na verdade na hierarquia existe uma lei dentro da consciência sistêmica que diz que é a lei da precedência. Essa lei da precedência diz o seguinte: aqueles que vieram antes ocupam uma hierarquia temporal superior aos que vieram depois. Isso é uma lei sistêmica, né? E o que ocorre é, se a gente vê que antes de ser pais e mães dos filhos, nós somos o parceiro, o casal. O casal vem primeiro. Então, isso que o Flávio falou, dessa forma de tratamento, acontece demais, Sérgio. Às vezes os pais se casam, é meu bem para cá, meu amor para lá. Quando vem o primeiro filho, praticamente o casal se esquece. Muitas vezes o casal só olha para o filho que vem e começa a tratá-lo como a prioridade número 1. Quando, na verdade, a prioridade número 1
pela lei da precedência, é ainda o casal. Você já parou para observar como as crianças adoram ver papai e mamãe bem? Se namorando, se abraçando, se tratando bem? Isso é uma lei natural. Quando é invertida e o filho passa a ser o foco do casal, o casal se perde entre si. E o que é pior, o filho percebe tudo e se ressente. O sistema ganha uma inversão de ordem e todos são prejudicados. E isso pode desencadear esta busca para chamar a atenção dessa forma violenta, como esses autores de ataques às escolas? Com certeza, sim. Com certeza. O bullying. Demais. Isso nas escolas, porque a criança, na verdade, ela leva para a escola o sistema dela. Existe um trabalho belíssimo que eu quero crer que um dia estará em todas as escolas, que é o trabalho da pedagogia sistêmica, que é maravilhoso. Quando a criança chega na escola, dentro da abordagem da pedagogia sistêmica, quando a professora recebe, ela olha para os olhinhos da criança e diz a ele: olá, fulano, tudo bem? Seja bem-vindo. Quando eu olho para você, eu vejo seu pai e sua mãe. Olha que belíssima conscientização para a criança no primeiro dia de aula. Então, você já está ali mostrando para a criança, subliminarmente, a importância que os pais têm. Então, dentro dessa filosofia sistêmica para as escolas, né, seria fundamental que essas leis invisíveis que regem os relacionamentos humanos pudessem estar dentro desse ambiente também. Então a criança respira fundo e fala: então eu não estou aqui sozinho. Meu pai e minha mãe estão aqui atrás de mim. A professora disse. E naquele momento a professora é uma voz de autoridade. Então esse novo olhar, que é um olhar muito mais profundo, é preciso que ele alcance também as nossas escolas em níveis profundos de entendimento para fortalecer os vínculos familiares. Até esses dias fiquei sabendo um relato de uma professora que um menino pequeno, não sei, acho que 4, 5 anos, no primeiro dia de aula, pegou, chamou, desculpa a palavreada aqui, mas falou: oi, vagabunda. A que se deve isso? Na opinião da senhora, doutora? A filha, a aluna falou para a professora? Um aluno. Pois é. Um aluno pequenininho então, falou isso. Vem de casa. Né? Ela trouxe de casa, ela trouxe do sistema familiar dela exatamente como ele funciona. Não é? Então, se dentro do ambiente familiar não se tem um respeito, inclusive para aquele que vai dar a complementação da educação dos nossos filhos, e isso começa mesmo pelos pais, imagina como uma criança dessa chega na escola. Ela chega pronta para uma afronta o tempo todo. Mas a criança, na verdade, ela está só reproduzindo algo que ela já conhece. Pois não, Flávio. Não, Adriana, interessantíssimo. Até um fato que aconteceu recentemente, estava indo para uma caminhada no parque da cidade, eu vi um pai retirando uma criança do banco traseiro de um carro, provavelmente de uma cadeirinha, e desculpe também a palavra, em determinado momento ele falou assim: fulana, você não tem jeito, continua porca. Aquilo me chamou a atenção e me causou uma revolta momentânea, e eu pensei: pobre pai, não sabe a dimensão que a palavra de um pai e de uma mãe tem sobre a vida do filho. Imagine uma criança que deveria ter 6 ou 7 anos ouvir isso ao longo da vida: você não tem jeito, você é uma porca. Que adulta ela será? Ela será uma adulta, salvo o melhor juízo, problemática. E o que ela vai fazer? Repetir esse comportamento. Até inconscientemente, as experts em direito sistêmico até me corrijam, mas isso vai sendo transgeracional. Até o momento que alguém vai ter que chegar e falar: ponto final, daqui para frente, parafraseando, quebra isso. Tudo vai ser diferente. Doutora Silvia. O que eu noto, Sérgio, é que parece que as pessoas querem modelos prontos, né? Aquela coisa bonitinha dentro da caixinha, limpinha, com lacinho de fita. O ser humano não é isso, né? Nós brincávamos na chuva, a gente subia, a gente andava descalço, então eu acho que tem que voltar essas brincadeiras, né? Então, o que eu noto são os modelos prontos, nas escolas também, né? Eu acho que as escolas também estão um pouco
despreparadas, precisando de uma atualização. Tem crianças que não conseguem ficar sentadas, eles querem que crianças de 5 anos fiquem sentadas olhando a professora falar. Isso não vai funcionar. Não é o perfil ali no momento. Então tem que se analisar um perfil também diferente nas escolas, de identificar qual é o momento que a criança vai ficar sentada e vai prestar atenção no que você está falando. Né? A gente notou muito isso. Um exemplo aqui de vivência mesmo com meu filho. Na época da pandemia, as escolas ficaram online. Ele praticamente teve o estudo prejudicado. Ele não conseguia ficar ali 4 horas, 5 horas olhando para uma tela. Né? Não tem a interação ali. O ser humano precisa disso. O ser humano está sendo robotizado. O ser humano precisa ver gente. Precisa ter o contato visual, contato de toque, de emoção. Não só nos estudos, no trabalho, enfim. Em tudo. Na sociedade, ir a um culto religioso, à igreja. Olha, eu digo que a filosofia sistêmica, se ela for implantada assim, na escola, no trabalho, nas empresas, muita coisa vai mudar, porque você estuda ali um grupo, um relacionamento. As pessoas precisam de relacionamento. Doutora Adriana, pois não, Flávio? Eu achei interessante o que a Silvia falou. Hoje, por exemplo, nas escolas, o que se discute muito? O que está em voga depois de Blumenau? A necessidade de ter polícia armada nas escolas? É claro que tem uma banda da opinião pública que diz que não, a outra banda que diz que sim, deve ter. Eu nem vou entrar nessa discussão. Mas estão esquecendo do principal, da raiz. Qual que é a raiz? Uma coisa já foi dita. De repente, uma arrumação no sistema educacional. Mas a reorganização familiar é o que se afigura mais urgente, na minha opinião. Porque um pai e uma mãe, Sérgio, eles não devem, em casa, ser apenas gerentões ou xerifes. Tem que ser gestores, tem que ter o toque, tem que ter o eu te amo, tem que ter o abraço, tem que ter aquele tempo de qualidade. E por isso que as relações estão subvertidas. Recentemente, coisa de 3 a 4 dias, nós vimos uma reportagem, aqui em Brasília mesmo, o professor foi sentar-se na cadeira, chegou um aluno, era adolescente, puxou a cadeira para o professor cair. Eu sou advogado e também sou professor. E eu gosto, quando eu estou em sala de aula, de ser respeitado, porque, sobretudo, eu respeito muito os meus alunos. Mas imagine como pode um aluno puxar a cadeira para um professor cair. Tudo isso entra naquela fase, em menor grau, da violência demonstração, da violência show. Doutora Adriana, dentro desse contexto todo, né, já falamos de uma criança que ofende uma professora, um aluno que puxa a cadeira do professor. A que se deve isso? Tudo isso vem da família, então, podemos dizer? A família está falhando, muitos alegam que trabalha o dia inteiro, não tem como ficar perto do filho. O que a senhora pode dizer sobre isso? Eu acho que nós estamos falando aqui não a respeito da quantidade desse afeto que a criança busca, mas da qualidade dele. Então, independentemente do pai ter ou não, da mãe ter ou não, o tempo que a criança precisa, porque que tempo é esse? É o tempo de cada um ou é o tempo daquele que é possível ter, né? A qualidade desse tempo. Porque como o ser humano é um ser relacional por excelência, a gente nasceu para relacionar, e essas trocas que nós estamos falando aqui, né? Como o afeto não vem da fonte originária, pai e mãe, há apenas o desvio para outras, é uma transferência de busca pela atenção, pelo ser visto, né? Então, tudo isso num contexto em que a ausência desse pai ou mãe vai ocasionar, sim, que tudo aquilo que é misturado por meios das mídias sociais, pela internet, né, atinja essa criança, esse filho, né, esse aluno, de uma maneira desprotegida. Porque a criança está ali aprendendo, a criança está ali absorvendo tudo que chega. E se não chega de uma fonte confiável, ela vai buscar efetivamente em fontes que não vão trazer um bom fruto para ela, um aprendizado real. E aí começam, então, aquilo
todos aqueles jogos de manipulação que a internet tem, né? Hoje a gente vê, hoje nem é tanto Facebook, mais já tem Instagram e muitas outras coisas. Mas Discord, o que é o Facebook? Né? Tem um programa de comunicação Discord, que é a moda, né? Exato. É o discórdia, né? Que gera discórdia. E gera discórdia, exatamente. Nós vivemos num jogo de ocultar quem realmente eu sou. Quando você busca o Facebook, por exemplo, Facebook, o próprio nome já diz, né? Eu estou ali mostrando uma face. Que face é aquela que está sendo mostrada? Com certeza não é a minha real. É outra face, para poder de alguma maneira ser visto e aprovado. Eu gostaria de voltar com a senhora mesmo a questão dos games. Os games realmente acabam deturpando a formação de uma pessoa? Eu acredito que sim, porque, mais uma vez, né, a aflição do ser humano, quando ela não é expressa e não é tratada, ela cria um desvio. E quando ela cria esse desvio, os jogos vêm como uma distração, ainda há pouco a Silvia falou sobre isso, mas é uma distração equivocada, desvirtuada e distorcida do que deveria estar sendo aprendido por aquela criança. A criança, ela é crente por natureza. Que é isso? Ela crê, ela acredita naquilo que é mostrado para ela. Muitas catástrofes com crianças demonstram isso, né? Então, como ela acredita e ela crê no que vem para ela, e se não tem um filtro antes de chegar até ela, como os games têm, não é? É claro que elas vão absorver ali como algo real. E aí se confunde uma realidade com uma fantasia. E elas entram e mergulham naquele mundo da fantasia e o desastre está feito. Doutora Silvia, Pois já que a senhora falou de games, né? Voltando um pouquinho, né? Na questão dos games, né? Então, a gente tem que... Eu falei videogame, não tipifiquei o tipo de jogo, né? Então, o que eu tenho em mente? O limite ali é a chave, né? Hoje a gente tem até games educativos, né? Que ensinam línguas, outras coisas. Mas tudo sem um limite ali, que eu acho, fica fora do normal. Então, o que você vê? Questão da qualidade do tempo. Os pais hoje pegam os filhos finais de semana e ficam dentro do quarto. O menino fica dentro do quarto porque o pai está cansado a semana toda de trabalho. Eu quero descansar. Então, é mais fácil? É mais fácil deixar o menino no game. Aí eu vou ver meus filmes, vou fazer o que eu quero. E aí passa o dia, passa o final de semana a criança no jogo. Então, a qualidade de tempo ali com o seu filho está prejudicada. O game está influenciando de forma negativa. Não está saudável, né? Então, outra coisa que eu observo também. Às vezes você sai, vai para restaurante, cada um na sua ilha, cada um no seu programa. Olha o tempo de qualidade que você está perdendo. É 1 hora ali de almoço, 20 minutos que a comida vai vir. Conversa com seu filho, fala sobre coisa engraçada, conta uma piada. Então, esse tempo falta. Não falta? O que eu estou vendo ali, falta uma boa vontade de comunicação entre os familiares em si. Por exemplo, não levar o celular para a mesa em casa já é um exemplo, né? E quando ir para um restaurante também, não deixar fazer o uso. Então, assim, eu acho que é simples, é o começo. É difícil? Porque já vem acostumando ali aquela coisa de cada um com o seu celular. Mas se você começar, o começo vai gerar o hábito. O pouquinho todo dia, lá na frente, no futuro, isso vai trazer um resultado muito bom. Como eu aprendi com o Dr. Marcos Bittencourt, ele fala que no celular são as piscinas infinitas, né? Que você só vai rolando, quando você vai ver, perdeu meia hora, 1 hora e não conversou com o filho, com a esposa, né, doutor Flávio? Ótima definição. Olha, Sérgio, inclusive eu até chamo a atenção para os nossos ouvintes. Observem os efeitos nocivos dos celulares no restaurante. O casal que acabou de se unir, eles vão conversar e vão olhar olhos nos olhos. No segundo momento, quando já tem mais tempo de namoro, eles não vão se olhar olhos nos olhos. Eles vão olhar para os celulares e eventualmente vão mostrar uma foto para um ou para outro, ou um TikTok para um e para outro. E no terceiro momento,
nem fotos eles vão mais mostrar. Cada um ficará na sua própria ilha, como a Silvia ressaltou. Assim são os filhos. Os filhos estão almoçando e, ao mesmo tempo, teclando, digitando. E aí o que acontece? Uma confusão entre o mundo real e o mundo virtual. Eles veem aqueles jogos com guerras, com ataques, como uma missão, Sérgio. Naquele jogo, ele é gente, ele tem o poder, ele vai destruir o inimigo. E se os pais não estiverem atentos, ele vai levar aquele game para a vida real. E mais uma vez, repito, na violência show, violência demonstração, eles estão, na verdade, materializando um game. Eles estão cumprindo uma missão. E a partir do momento que todos verem que ele cumpriu a missão, ele conseguiu atacar a solidão. Ele começou a mostrar ao mundo: ei, eu tenho problema, estou abandonado e ninguém deu bola para mim. Tá aí o resultado. Isso é muito patente para mim. Doutora Adriana? E, complementando isso que a Silvia e o Flávio disseram aqui agora, eu acho que nós acabamos de sair, estamos aí, né? Ainda está presente, mas em menor intensidade, uma pandemia. E estamos vivendo em paralelo a pandemia do isolamento. Está muito difícil as pessoas, hoje em dia, principalmente nessa questão das mídias sociais, realmente se relacionarem. A pandemia do isolamento, ela se faz presente. E olha, quando a criança, essa coisa de tomar o celular, não deixar isso, deixar aquilo, é ótimo, é um preventivo. Porém, a gente não pode esquecer que tudo começa nos pais. Então eu penso que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é tratar as nossas próprias questões. Ver em nós mesmos aonde tudo começou ou aonde tudo se estancou e eu nunca mais olhei. Eu vejo muitos pais buscando, eles entram em contato conosco direto, buscando uma ajuda terapêutica para o seu filho de 8 anos, que não quer sair do computador, o adolescente que mal fala bom dia. Mas quando a gente pergunta, e você, pai e mãe, como vocês estão? Você acha que eles estão diferentes dos filhos? Como é que eu vou querer tratar o meu filho se eu não olho para as minhas próprias questões? Para que o meu filho venha a ser um espelho daquilo que eu não consegui fazer por mim. Então, na verdade, o que a criança, o adolescente faz é um pedido de socorro real em dizer: pai, mãe, cuidem de vocês para que nós fiquemos bem. É um pedido de socorro, sim. É sistêmico. São todos juntos, a começar por ordem da precedência, quem veio primeiro. Quem veio primeiro? Os pais. Quando a gente trata, Sérgio, os pais, seja através de uma conscientização sistêmica ou seja através de uma constelação, eles tomam consciência e falam: uau, então era isso. E quando eles começam a mudar, a se reorganizar internamente, olha que interessante, os filhos melhoram. Então, será que é somente a criança que é o problema? Tem que olhar tudo que veio antes, aquele contexto mal trabalhado, desconsiderado, eu diria, né? Das suas próprias vidas, que vem hoje refletindo na vida dos próprios filhos. Doutora Adriana, e o que deixou de ensinamento, então, Bert Hellinger, o pai da constelação sistêmica, nessa questão de orientação para os pais? Como eles podem detectar esses comportamentos das crianças, dos adolescentes? Complementando isso que eu acabei de dizer, né? Porque, na verdade, eles devem verificar primeiro o que está fora de ordem nesse sistema. Eles nem precisariam fazer uma constelação exatamente para isso, mas pelo menos uma conscientização sistêmica para verificar se está tudo mesmo no lugar certo. Será que eu estou sendo o pai? Será que eu estou sendo realmente a mãe? Ou esse papel está invertido? Qual é o meu papel como esposa? Qual é o meu papel como filho? E separar, botar cada um na sua caixinha e começar a atuar dentro desse lugar. Colocar os filhos também como o rei da casa é uma coisa que acontece muito e é muito prejudicial. É muito prejudicial porque vira uma idolatria. Esse reizinho que é hoje, imagina no futuro que adulto será. Provavelmente um tirano. Aquele egocêntrico que vai achar que tudo e todos o servem, né? A falta do não também? A falta do não, sempre. A falta do não, sim. Ou seja, é preciso que a gente coloque limites.
Até que ponto eu vou dizer sim, até que ponto eu vou dizer não e o porquê. As crianças são muito questionadoras, né, Silvia? E uma coisa que a Adriana falou aí que eu lembrei aqui. A comunicação não violenta. A forma do não dito, ele vai ser recebido de várias maneiras. Então, se você fala para um filho um não de uma forma firme, mas com carinho, ele vai te escutar. Agora, se você fala um não de uma forma agressiva, ele vai fazer o contrário. É a tendência, né, do adolescente fazer o contrário. Mas se você chegar de uma forma doce, com carinho, ele vai te ouvir, né? Ele vai saber que ali existe um amor, existe uma troca, você está preocupado, né? Ele tem importância para você. Você não quer que ele passe por alguma dificuldade, alguma dor. Ele vai te ouvir. Então, a forma da comunicação também eu acho que é muito importante. E o psicólogo Flávio Grutti, o que fala? Estamos brincando aqui, amigo ouvinte, mas o Dr. Flávio é advogado. Um advogado, eu acho que eu sou um psicólogo frustrado, né? Porque eu não consegui não fui adiante, né? Mas a advocacia e a psicologia andam juntos, né? Sim. Mas cada um na sua área, né? O advogado não pode tentar subtrair ou assumir a função do psicólogo e vice-versa, né? As duas profissões sofrem uma concorrência muito forte do Dr. Google, né? Às vezes os clientes já chegam, já deram, entre aspas, uma gugada e já acham que sabem tudo. E realmente não é bem assim. Sérgio, é interessante porque o divórcio, ele tem alguns capítulos. Numa ação de divórcio, você tem que tratar da questão patrimonial, que é a partilha, você tem que tratar da questão dos alimentos e depois você tem que tratar da questão da guarda e do direito de convivência. O direito de convivência é um antigo direito de visitas que recebeu um novo nome da doutrina. Muito bem, o que acontece? Eu achava que o mais difícil era tratar das questões patrimoniais. Eu já estou reformando a minha percepção, porque a questão patrimonial, se não houver nenhum consenso quanto à partilha, o juiz vai sentenciar conforme o regime que foi adotado, ponto final. Agora, a questão da convivência, do relacionamento com os filhos, é muito mais difícil e os casais não conseguem seguir adiante sem o apoio do advogado ou do juiz. Explico. Muitas vezes, o juiz hoje ele pode fragmentar o mérito do divórcio. Ele pode decidir no primeiro momento na sentença do divórcio, impondo o rompimento do vínculo e partilhar. E deixar a questão da guarda e da convivência para um momento posterior no mesmo processo. De que forma? Deu a sentença parcial de mérito, depois ele continua. O que está acontecendo, Sérgio? Existe hoje o chamado estudo psicossocial. O estudo psicossocial ele é realizado por uma equipe multidisciplinar, contendo psicólogo, sociólogo, pedagogo, é multidisciplinar. E o problema, Sérgio, é que essas equipes elas são multitarefas, tem uma demanda incrível. E às vezes, numa única entrevista com o pai, com a mãe, com as crianças, solta um laudo e esse laudo vai nortear a decisão do juiz. Imagine, o juiz tem 4, 5 mil processos numa vara. Eu digo que os advogados familistas é que devem fazer a justiça no primeiro momento, porque serão as partes que vão decidir. Se você deixar para o juiz, vai desagradar alguém. E aí o que ocorre? Hoje, para você fazer um laudo de uma criança e de um adolescente, são necessários 7, 8 encontros e utilizam critérios científicos. Como pode uma equipe multidisciplinar, que tem milhares de processos, lavrar um laudo para decidir um processo, para decidir vidas num único encontro de 20 minutos? Tem alguma coisa falha. Então os pais não estão tendo a capacidade, a racionalidade, a maturidade de saber que a conjugalidade acabou, mas a paternidade e a maternidade é para sempre. E aí os advogados, nós familistas, muitas vezes nós viramos depósitos de lamentações e insatisfações se nós deixarmos. Não se pode um casal com 20 e 30 anos de casamento querer fazer o divórcio e resolver tudo em 5 dias. Não é assim que funciona.
Nós não somos super-homens, nós somos apenas advogados e também temos os nossos problemas e cuidamos de vários casais ao mesmo tempo. E aí nós chegamos numa situação, concluindo, que os advogados, nós somos consultados: doutor, eu não consegui fazer uma compensação do final de semana. Doutor, o meu ex-marido não quer deixar que a minha filha seja daminha de casamento da minha cunhada. Então, eles nos colocam naquela situação intramuros, no seio familiar, que nós não somos capacitados e nem temos tempo para isso. Então, qual é a minha queixa, qual é o meu alerta aos pais e advogados que nos ouvem? Maturidade, racionalidade. Os pequenos detalhes da vida familiar têm que ser resolvidos pela família. O juiz, ele não vai cuidar da sua vida para sempre, nem o Ministério Público, nem o advogado. Doutora Adriana, voltando àquela questão que eu acabei interrompendo a senhora com algumas colocações, sobre a orientação para os pais, então, para detectar se o comportamento do filho está estranho, o que ele deve observar, tanto na criança e principalmente nos adolescentes? Bom, a princípio, a primeira orientação que a gente sempre tenta passar é estar presente de fato. Estar presente não é presença física. Estar presente é se fazer presente, que é a maior queixa dos filhos em geral, né? Então, o quanto um pai e uma mãe puderem estar sintonizados, eu diria, realmente com esse filho que tanto precisa e estar disponível com a presença de fato é muito importante, porque mesmo aquilo que não é dito é percebido. Às vezes a pressa é tanta que um pai ou uma mãe dão alguma orientação sequer sem olhar nos olhos do filho. Sabe? Então é uma orientação vaga que vai entrar por um ouvido e vai sair pela outra na mesma velocidade. Eu gosto muito, Sérgio, daquelas histórias assim, que dizem ser ancestrais, os primitivos ancestrais, que são ditos como povos primitivos, mas que, na verdade, eles trazem profundos ensinamentos para a gente. Nas tribos aborígenes australianas, eles ainda mantêm, culturalmente, alguns aspectos da cultura que trazem para nós ocidentais aqui um aprendizado ímpar. Até o Dr. Flávio Gicovati, não sei se vocês conhecem, né? Um famoso médico psiquiatra que já não está aqui fisicamente entre nós. Ele contou essa história um dia aí que me deixou assim profundamente reflexiva, muito antes de eu trabalhar com a terapia sistêmica, né? Que a gente faz esse trabalho há 22 anos. Mas antes disso, isso me tocou. Dizendo ele que nas tribos aborígenes australianas, os pais olhavam para os filhos e diziam um cumprimento. Esse cumprimento é Sawabona. E o filho responde Shikoba. O que significa isso? Sawabona é você é importante, eu te vejo. E o filho, respirando fundo, responde Shikoba, então eu existo. É existir, é sobre isso que a gente está falando. Então, quando a gente diz, eu vejo você, eu te olho nos olhos e você é importante para mim, o filho vai entender que ele realmente está aqui no mundo. Ele está aqui, ele existe e ele pertence. Então, o meu apelo, que eu diria assim, final aos pais, seria exatamente isso, se colocarem presentes de verdade, olhar nos olhos do filho e falar, oi filho, um bom dia acompanhado de um eu vejo você. Que você tenha um bom dia. O filho vai ganhar com isso um gás e uma confiança para ele poder lidar o resto do dia que a gente não faz ideia. É o sentir que esse pertencimento é real. E não simplesmente da boca para fora, com desdém ou um descuido, eu diria até. Então, existe a possibilidade, sim, dos pais se reeducarem para esse aprendizado. Nunca é tarde. Então, os pais não precisam se perguntar aonde eu errei. Não vamos preocupar com o erro, mas vamos preocupar com o aprender a fazer diferente. Sempre é tempo. Eu ainda reafirmo que o mais importante hoje é o pai e a mãe, ou aqueles que cuidam, se fazerem realmente presentes para os filhos. É a maior e a melhor forma, a mais efetiva,
da gente passar algo bom para as gerações que vêm depois. E as escolas, como devem se preparar para fazer esses diagnósticos dentro dessa visão sistêmica? Dentro da visão sistêmica já existe um trabalho bem bacana de algumas escolas já utilizam a visão sistêmica. Aqui mesmo em Brasília, nós, pelo menos há um tempo atrás, nós tínhamos esse aprendizado na escola Indy, lá do Lago Norte. Nós temos os aprendizados da escola Waldorf, né? Onde eles acolhem todos esses conhecimentos sistêmicos. E a ideia seria que, na verdade, os professores, e já tem muitos fazendo isso, viu? Os próprios professores buscando o conhecimento da pedagogia sistêmica para que eles possam levar para dentro das escolas esse novo olhar. Quiçá um dia a gente consiga, né, levar essa pedagogia sistêmica para todas as escolas aonde os nossos filhos possam um dia frequentar. Eu acho que muita coisa vai mudar a partir daí. Muito bem, nosso tempo já está acabando. Parto agora para as considerações finais. Os nossos convidados tratando hoje sobre a questão da violência nas escolas, dentro da visão sistêmica e também do direito das famílias. Eu começo agradecendo e partindo para a consideração final da doutora Silvia Grutti, advogada. Doutora Silvia, qual mensagem final a senhora deixa para o nosso ouvinte? A mensagem que eu deixo é olhar mais para o que está do seu lado. Esse é o mais importante. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Doutor Flávio Grutti, advogado e também com grande conhecimento e viés psicológico, aqui advogado especialista em direito de família. Doutor Flávio, muito obrigado por estar conosco. As suas considerações finais. Sérgio, é porque eu já vivi com muitos casais, né, em conflito, e você sabe que sofrimento é treinamento. E a gente acaba, na visão empírica e também por participar de tantas famílias, aprendendo. A mensagem final que eu deixo é para que as famílias melhorem o ambiente dos seus lares. Ambiente é tudo, até no mundo corporativo. Melhorem o ambiente corporativo. Hoje em dia, você é melhor visto no ambiente se você não for um criador de conflitos, se você for um apaziguador, alguém que resolve problemas. Então, se você é pai e mãe, olhar atento aos filhos, mais próximo. Não fique apenas na internet buscando aqueles cursos de 20 minutos e você já se sente capacitado para dizer que A, B ou C é autista, ou A, B ou C é disléxico, ou é bipolar, ou é narcisista. Em 20 minutos você não aprende isso. Para você julgar alguém, diagnosticar alguém, é preciso muito tempo de estudo. Vai estudar, enquanto isso, cuida do ambiente familiar e seja amoroso sobre tudo. Deixe claro para os seus filhos que vocês sempre estarão de braços abertos para quando eles precisarem de uma orientação. Mais uma vez, obrigado, doutor Flávio. Também agradeço a consteladora, educadora e palestrante, doutora Adriana Tosta. Qual a mensagem final a senhora deixa, além dos nossos agradecimentos já? Bom, eu acredito que não foi à toa que Bert Hellinger deu o nome às leis sistêmicas de ordens do amor. Então, as ordens do amor, de fato, eu acredito que seja um movimento interno da gente realmente descobrir, não no sentido piega solto da palavra, mas no sentido real. Se a gente consegue praticar essas ordens do amor na nossa vida, quem sabe a gente pode vir a interromper cada vez mais os fluxos aonde esse amor familiar não pôde fluir. E, de fato, a gente colocando essas ordens em prática na nossa vida diária, o fluxo amoroso possa retornar aos sistemas familiares. Doutora Adriana, muito obrigado por estar conosco também. Obrigada a todos.